Seja bem-vindo ao Parlamento Regional, hoje com Jaime Filipe Ramos, Lino Abreu, Carlos Pereira e Hélder Spindler. O Orçamento da Região já está na Assembleia Regional. O Orçamento do Estado foi aprovado esta tarde na Assembleia da República, com votos contra, nomeadamente de Rui Barreto, que voltou novamente a votar contra o Orçamento do Estado na Assembleia da República. Estes são os temas centrais para o debate de hoje. Vamos também olhar mais à frente sobre a lei das 40 horas e a sua aplicação aqui na região. Como é hábito neste programa, o primeiro minuto é reservado a um tema livre à escolha do deputado. Lino Abreu, deputado do CDS, muito também bem. O tema que escolhe. Boa noite a todos, e também ia escolher o tema que aqui o meu colega já falou, que era a parte negativa, o ponto negativo, que foi o aumento, pela primeira vez, a necessidade de pôr no Conselho do Funchal a derrama, que até o momento nenhuma Câmara tinha tido essa coragem de o fazer. Acho que no momento onde o tecido empresarial atravessa grandes dificuldades, onde as empresas já vivem com situações dramáticas em termos de situação financeira e económica, com dificuldades essas para manter os atuais postos de trabalho, com uma carga fiscal acima dos 20% em termos nacionais. Quando tudo fazem para manter os postos de trabalho, vem a Câmara, num ato de retaliação, aumentar e pôr em vigor a derrama sobre pequenas e médias empresas com um volume de negócios superior a 150 mil, que é um volume muito baixo. Pensamos que devia de ser feito com um volume muito mais alto. E nesta situação, num momento, não era oportuno lançar mais esta carga fiscal sobre as pequenas e médias empresas. Pelo contrário, a Câmara também tomou uma medida positiva, que foi abandonar os pareceres que tinham que ser dados pela Câmara, que era a obrigatoriedade dos sindicatos de negociar e das associações empresariais de negociar os novos horários para o período de Natal. Isso deixou de existir, nós também já defendíamos isso, acho que deve ser livre, deve ser feito setor a setor e cada empresa deve adotar, de acordo com os espaços comerciais que têm, o seu horário que se enquadre muito mais oportuno e mais próximo dos consumidores, e deixando da Câmara ter um peso nessa negociação. É uma medida positiva, e pela negativa que é a questão da derrama, como já referiu. Vamos avançar no programa e falar do Orçamento do Estado, um documento que foi aprovado hoje na Assembleia da República, e tal como aconteceu também na primeira votação, na votação inicial, Rui Barreto, o deputado do CDS Madeira, voltou a votar contra. Lino Abreu, que leitura é que faz deste voto do deputado do seu partido na Assembleia da República, Rui Barreto, que já justificou, dizendo que há aqui matérias, nomeadamente de natureza fiscal, e que teve com receitas, por exemplo, das privatizações que são devidas à região e que não estão a ser devidamente acauteladas. No primeiro voto, nós votamos já contra e dissemos que íamos apresentar propostas na especialidade, e apresentamos. Duas delas, uma era que a Madeira fosse ressarcida dos 3,5% da taxa extraordinária sobre o IRS, que a receita é essa que anda à volta dos 8 milhões de euros, não assim tão pouco, e também que fosse decretado como lei no Orçamento de Estado a possibilidade de a Madeira vir a obter todas as receitas das privatizações. Agora mesmo está a acontecer a privatização do CTT, está-se a prever uma receita na ordem dos 700 a 750 milhões de euros, receita essa, fazendo a média per capita, daria à Madeira à volta dos 17, 20 milhões de euros. A receita é essa que pode-nos passar ao lado e que não ficou consagrado nem lei neste Orçamento de Estado, que eram duas propostas nossas, que fazíamos questão que fosse votadas, e dissemos logo do início, se essas propostas... Todos os deputados da Madeira. Todos os deputados da Madeira, mas como nós apresentamos individualmente as propostas... São todos os deputados. Mas como nós apresentamos individualmente as propostas, aliás, depois houve um entendimento relativamente ao grupo dos 6 deputados da Madeira, um conjunto de propostas que colocaram em cima da mesa. Obviamente, depois cada um terá leituras diferentes disso, não é? A intenção do PSD. O que é facto é que nós... Como o PSD também apresentou, nós apresentamos isoladamente as nossas propostas. Propostas essas foram chumbadas. O que deve ter acontecido é o deputado Rui Barreto, junto ao seu grupo parlamentar, tentar influenciar no sentido de... Vocês foram em conjunto. Não foi. Nós apresentamos. Eu tenho aqui as propostas, posso apresentar. Pode apresentar. O que é facto é que essas propostas não foram votadas, e por essa razão, e mantendo a coerência, tínhamos que votar num Orçamento de Estado que aumenta, que é superior em termos a 2013, o aumento da carga fiscal sobre as famílias e sobre as empresas. Não tínhamos qualquer hipótese de votar, mesmo mantendo um voto na abstenção, era impossível de o fazer, atendendo que
o orçamento apresentado para 2014 é substancialmente mais gravoso do que aquilo que aconteceu em 2013. Corremos aqui o risco do deputado Rui Barreto vir a ter uma penalização pior, uma vez que ele vai ser suspenso por 6 meses o deputado do Rui Barreto partido a nível nacional. 6 meses. Mas o que está aqui em causa... A suspensão poderá ser transformada em expulsão. O que está aqui em causa é ir de encontro daquilo que achamos que era coerente. Da militância, penso eu. Eu acho que nenhuma aderência aceitaria que nós tivéssemos um sentido contrário daquilo que tivemos no ano passado. Portanto, com uma carga mais gravosa em relação ao ano passado, com uma maior carga fiscal sobre as famílias e sobre as empresas, com uma maior redução até transferência do Estado para a região. Portanto, o voto não poderia ser de outra forma. Poderia ser de outra forma. Hélder Spínola, para falarmos do orçamento da região, que foi entregue ontem na Assembleia Regional, já está no Parlamento, vai ser discutido nos próximos dias 17 a 20. Linda Abreu, qual é a primeira leitura que faz deste documento, um orçamento de 1.600 milhões, à volta disso, e que contempla, por exemplo, mais dinheiro para investimento do que o ano passado? Numa análise preliminar, uma análise muito rápida sobre o documento, que tivemos muito pouco tempo para poder... Sim, teremos a oportunidade para depois uma análise mais pormenorizada em próximos programas. Vejo aqui um orçamento muito otimista. E vejo aqui um orçamento onde o Governo prevê um aumento da receita fiscal na ordem dos 10% nos impostos diretos. Veja aqui um orçamento que, no total das receitas fiscais, este Governo prevê 12,7% de aumento em relação ao ano passado. Quer isto dizer, cerca de 95 milhões a mais de euros daquilo que pretende receber nos impostos arrecadados aqui na região. Vejam só que isto... Prevê-se aqui, em termos de IVA, quando todos sabemos que o poder de compra está a diminuir, que a recessão na Madeira ainda se mantém, quando as famílias estão com falta de dinheiro em termos de orçamento mensais, quando o desemprego mantém-se e aumenta, quando as empresas encerram. Este Governo prevê o aumento do IVA em cerca de 40 milhões de euros, cerca de mais de 13,5% em relação ao ano anterior. Tenho aqui algumas dúvidas nesta consolidação orçamental que o Sr. Secretário Regional disse na entrega deste documento. Quando o Sr. Secretário diz que é o início da consolidação orçamental das contas para 2014, eu acho que aqui ele está-se a referir, mas é o PAEF. A consolidação não é feita pelas contas, mas pela via do PAEF. Eu penso que ele está a tentar se referir, começa a consolidar, não as contas públicas, porque as contas públicas vão se manter com a dívida financeira. Nós vamos chegar ao final de 2015 e vamos ter a mesma dívida financeira que tínhamos em 2012, ou superior até, porque os 6,4 mil milhões vão se manter em dívida financeira. Portanto, o que está a acontecer é que estamos a pedir um esforço adicional em termos de carga fiscal às famílias e às empresas, reduzindo o investimento, porque não podemos ir além dos 170 milhões que conseguimos, mais 20 milhões e bem, em relação ao ano passado, aumentando. Mas o que é facto é que, no quadro do orçamento da consolidação prevista para este ano, nós ainda continuamos a ter, para 2014, um saldo primário negativo de 134 milhões de euros. Isto o Sr. Secretário esqueceu-se de dizer. Não está ao contrário. O saldo global... Os encargos assumidos e não pagos. Não, juntamente com os encargos assumidos e não pagos, claro que sim. E os encargos os encargos aqui assumidos e não pagos são 34 milhões apenas. E prevê-se, com os juros, o saldo global aqui, total entre a receita e as despesas. Ó, Sr. Deputado, você sabe tão bem como eu. O total da receita e o total da despesa, o saldo, o déficit são 280 milhões. Com os juros, retirando os juros, que é o saldo primário, só neste orçamento vamos pagar juros, 145 milhões de juros. 145 milhões de juros. Tirando os juros, o saldo primário é deficitário em 134 milhões de euros. 134 milhões de euros. Quando diz que isto é um orçamento de consolidação das contas públicas regionais, eu tenho grandes dúvidas, mas não se trata de contas regionais, mas sim a consolidação de um PAEF que devia de ser renegociado, devia de ser ajustado, porque este PAEF, a continuar assim, é o fim de um tecido económico e é um empobrecimento cada vez mais das famílias que vivem já com grandes dificuldades e que neste orçamento, por via do Orçamento de Estado, também é justo dizer, por via do Orçamento de Estado, irá penalizar
ainda mais as famílias e as empresas na região autónoma da Madeira. Helder, enfim, estamos na reta final do programa. Vou pedir, naturalmente, que sejam um bocadinho mais breves nos vossos comentários. Pedir um comentário sobre a questão das 40 horas, a lei das 40 horas de Lino Abreu. Uma situação que tem sido polémica aqui na Madeira. Agora temos esta decisão do Tribunal Constitucional que considera legal, de facto, a aplicação desta lei. Nós, desde o princípio, o CDS achou que as 40 horas não trazia valor acrescentado e era uma péssima opção política em termos de regional, até em termos nacionais, que era aplicar as 40 horas com uma poupança que o Governo prevê aqui 70 milhões. em termos de 150 milhões de euros. Agora, que é facto é que, em termos nacionais, com a aplicação desta proposta. O facto é que, em termos regionais, desde o princípio que achamos que essa proposta não tinha razão de existir, fomos contra a aplicação, aliás, votamos sempre contra essa aplicação e o que é facto é que o vimos em determinada altura, em campanha eleitoral, o Presidente do Governo, a dizer que não aplicava as 35 horas, que depois deixava a cada departamento, as 40 horas, depois deixava em cada departamento que fosse feito à vontade de cada diretor, criando alguma estabilidade. Agora, que é facto é que, governo, infelizmente, vai ser obrigado a aplicar esta lei pelo Tribunal. Continuo a achar que esta lei é uma lei que não traz valor acrescentado nenhum, que não vai acrescentar... Portanto, não há outro remédio senão aplicar a lei. Não há outro remédio e o Governo Regional andou para aí a criar expectativas falsas junto do setor público. Mais uma vez a demagogia e a hipocrisia que o Sr. Deputado diz que está na parte do CDS, mas o que é facto é que está, sempre teve na parte do PSD. O CDS votou na Assembleia da República a favor das 40 horas. Sempre teve... Não, ouvi também a opinião do Helder Spindler relativamente às 40 horas, enfim. Portanto, a hipocrisia está anulada do PSD, andou aqui a anunciar em período eleitoral... Vamos dar a palavra agora ao Helder Spindler para falar também sobre as 40 horas. Quando é obrigado a aplicar as 40. A vossa presença, o Helder Spindler, o Carlos Pereira, Lino Abreu, Jaime Filipe Ramos. É o ponto final nesta edição. Voltamos de hoje a 8 dias com mais um debate parlamentar. Boa noite, fique bem.